Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui, e afinal, oxigênio é amigo ou inimigo da cerveja? E hoje estamos aqui com uma pessoa que eu tenho o mais alto respeito, que já me ensinou muita coisa, já tivemos excelentes conversas, pós-aula inclusive, Marcos Dapper, mestre cervejeiro pela Domens Fachakademie, em Munique, na Alemanha. Olha que coisa, cara, só com essa descrição já é o cartão de visita, assim, é formado pela Domens Fachakademie. Fechou. Marcos, por favor, dá um oi pessoal aí, te apresento. Tá, oi pessoal. Primeiro aí, agradecer novamente o convite do Henrique aí, Braçagem Forte, é um prazer estar aqui para compartilhar conhecimento, trocar ideia, enfim, falar sobre cerveja, sempre um prazer enorme. Maravilha! E Dapper, sabe quem também tem uma autoestima da minha parte, além de ti, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Claro, claro. Que tem vários benefícios em nos apoiar. Dentre eles, sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que a gente julgou o kit da Stannis primeiro, que você ainda pode comprar acessando o site stannis.com, Stannis com 2 N's, usando o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto. E também julgamos o da Dude Brewing, que foi excelente da mesma maneira. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Maurício Grillet Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Dias, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Okawa, Alan Jorge, Felipe Augusto Quintze, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias e Alessandra Goiden dos Santos, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. Começando o assunto então, pensei, é uma coisa que eu sempre pesquisei bastante, apesar de a gente não ter um conteúdo muito específico usando essa terminologia, né, que é LOD ou Low Dissolved Oxygen, ou baixo teor de oxigênio dissolvido. Uhum. No final das contas, isso é meio que uma prática para evitar a presença de oxigênio no processo de fabricação de cerveja, que meio que foi popularizado pelos alemães, né? Para criar o tal do perfil bávaro lager, de cervejas lagers. É meio isso, no final das contas? Ou é a historinha? É nessa linha, assim, tá? Acho que tem muito... Aí... tem todo um contexto cultural e histórico desse negócio, tá? Vamos lá, quando a gente pensa lá nos 30, 40 anos atrás, mais ou menos, vamos falar aí da década, até o final da década de 1980, mais ou menos, tá? Uhum. O que a gente tinha no mundo, tá? Dentro da indústria cervejeira mainstream, em grande escala. Cara, não existia nem equipamento para medir oxigênio, entendeu? Aí vem aquela pergunta, tá, mas então por que as cervejas alemãs já eram tão conceituadas, né, e era uma referência mundial, principalmente naquela época, né? A gente falasse nos anos 80 e 90, cerveja, Alemanha, junta as mãozinhas, ajoelha e levanta as mãozinhas pro céu, né? Referência mundial é o ápice de cerveja no mundo. Né? Sem dúvida. Né? E aí,
tem um ponto importante que é o seguinte, né? Essa maneira de fazer cerveja, essa maneira, entre aspas, alemã, vamos dizer assim, de fazer cerveja, ela já vinha de anos e anos. Aí a pergunta que vem é o seguinte, tá, mas peraí, se nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, nem existia uma tecnologia plausível para medir oxigênio, como é que esses caras faziam cerveja baseado em baixos teores de oxigênio? Então a história é o seguinte, eles não faziam isso, eles não sabiam que eles faziam isso, mas eles tinham várias técnicas de produção que intuitivamente, tá, tinham um menor nível de contato, de incorporação de oxigênio, que sensorialmente resultavam em cervejas consideradas, né, pela comunidade cervejeira, digamos assim, como cervejas de referência quando a gente fala de baixa fermentação, cervejas claras, num teor alcoólico em torno de 5%. Isso é importante pontuar, né? Exatamente. Quando a gente fala de lodo, algo que hoje se cultuou como lodo, é um negócio assim, é um negócio específico para cervejas lager claras, obviamente, né? Cervejas helles, claro, usando a palavra helles em alemão para designar claro, não o estilo, claras e teor alcoólico. Na faixa aí dos seus 5%. Ou seja, hoje, quando a gente fala de guia de estilos, que é um negócio americanizado, a gente hoje tem Beers Association, BJCP, etc e tal, mas tudo isso é uma criação americana, essa normatização dos estilos. Seria hoje o que a gente falar de uma Bohemia Pilsner, de uma German Pils, de uma Oktoberfest Beer, né, de uma Munich Helles, né, são cervejas, tudo que mais ou menos se enquadra nesse universo. Eu iria até um pouquinho mais longe, eu iria próximo de uma Vienna Lager. Então, isso eu também ia te perguntar, né? Que o quão claro a gente tá falando numa cerveja. A gente fala de um perfil de uma Märzen, a gente fala de uma Oktoberfest Beer, a gente fala de uma Viena, talvez, já começa a entrar num mundo mais cobre, um pouquinho mais escuro. Isso. No máximo aí. Eu acho que Viena é pra mim é a linha de corte. A linha de corte para te ter retorno em práticas de baixo teor de oxigênio, isso. Perfeito, exatamente. Então todo o assunto de relativo a lodo, ele só faz sentido para essa gama de cerveja, essa gama de estilos, para mim, numa linha de corte na Vienna Lager, tá? Que é uma entrada, ela tá ali como se fosse uma transição, né, das cervejas entre dourado e acobreado, digamos assim, né? Então para isso, no meu ponto de vista, faz sentido. Dependendo da ideia que tu for trocar com um outro mestre cervejeiro, ele vai dizer que não, Vienna Lager já é já é outro caso, já tem mais maltes caramelizados, tem uma outra carga e um outro perfil sensorial de malte, aonde uma competição maior, né? Exato, né? Tem uma complexidade, uma contribuição maior, digamos assim, de carga de maltes especiais, aonde as técnicas do lodo não vão fazer tanto sentido, ou não vão fazer sentido nenhum, tá? Mas tomar uma Vienna Lager fresquinha e bem feita, é um negócio legal, né? Isso é um ponto. E tem outros 2 pontos de contexto cultural histórico, que é o seguinte. Primeiro, se a gente pensar, eu sei que é um assunto polêmico, e a gente até podia bater um papo sobre isso em outro podcast. Já vou te convidar para fazer, só me diz aí. Reinheitsgebot. Tá? Extremamente polêmico, eu sei, mas olha só. Eu concordo plenamente que a Reinheitsgebot trouxe uma série de mitos, tá? E também ela, digamos assim, ela engessou o processo criativo da escola alemã. Isso é fato. Sim, concordo. Mas por outro lado, como os caras estavam limitados a usar praticamente 4 matérias-primas e mal fazer ajuste de correção de água, os caras tiveram que se virar nos 30 e desenvolver matérias-primas não só para garantir ou para melhorar a qualidade das cervejas ao longo do tempo, mas também para aumentar a produtividade e reduzir custo, porque a Alemanha precisava se manter competitiva no mercado internacional. Naquela época, anos 80, 90, já saindo bastante da Europa, tendo cerveja alemã sendo vendida, comercializada na Ásia, né, em outros países. Então, eles tinham que se virar nos 30 para ter um melhor custo para fazer essa cerveja chegar a um preço razoável em outros mercados, não só no mercado interno. Então... Até mesmo uma competição, né? Competir por sabor também, né? No final das contas, né? Como você se diferenciar nesse mercado onde, beleza, preço começa a se tornar um diferencial. Como que eu me diferencio de outra cerveja por preço também, né? Tipo, o que eu posso adicionar aqui? Claro, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
entendeu? Então tem esse ponto, lei da pureza. Pô, então a lei da pureza, ela estimulou de uma forma quase que mandatória que as escolas, aí que eu tô falando de escola alemã, não tô falando de estilo, tá? Tô falando de escola, formação de profissionais, formação de mestres cervejeiros. Demens, Weinstefan, VLB, Berlim, enfim, todas as grandes escolas cervejeiras que nós temos na Alemanha até hoje, centros de pesquisa, tá? E os fabricantes de equipamentos. Simples assim, ó, tá? Tu tá querendo dizer para mim, então, que de certa forma a Reinheitsgebot, ela serviu como um potencializador de excelência técnica. Correto. Porque basicamente não tinha criatividade para mexer em outras coisas. Correto. É bom ouvir isso, porque eu sempre pensei isso, é bom ouvir isso da voz de outra pessoa. É muito bom, alguém que concorda com as minhas ideias. Né? Porque olha só, quando a gente entrar nos detalhes de lodo, a gente vai falar assim, usa um antioxidante para diminuir o oxigênio na água. Cara, os caras não podiam fazer isso. E como é que faz? Puta, já tem que ter uma água com menos oxigênio, o meu malte já tem que estar mais bem preparado, então até a questão até mesmo de maltes mais bem modificados para poder fazer arriadas de malte em temperaturas mais altas, e enfim, tudo que vai se desenrolando ao longo do tempo em torno de tecnologia, ele tem muito do desenvolvimento de pesquisa científica, tá? Que foi forçado pela Reinheitsgebot. Entendeu? Então, a males que vem pro bem, no fim das contas? Exato. Então, assim, esse é o contraponto para mim da Reinheitsgebot. Então, hoje, se você pegar assim, quem são os grandes produtores de equipamentos cervejeiros para a grande indústria cervejeira? Se a gente for falar de marca aqui, Krones, Steinecker, Huppermann, Krones e volta de novo. Cara, Alemanha. Todas as empresas que nasceram na Alemanha. Todas as empresas alemãs. Algumas hoje podem não ter seu capital controlado na Alemanha, já foram parcialmente adquiridas, tal, etc. Mas elas nasceram lá e elas se nutrem de uma tecnologia que vem de lá e ainda continua sendo desenvolvida, certo? A mesma coisa, por exemplo, um caso para mim que é um negócio assim, não sei nem qual a palavra para explicar isso, tá? Mas a famosa história recente da Storm, né? Que abriu uma filial em Berlim, isso tem o quê? 6 anos, 8 anos? 10 anos no máximo, porque já inclusive fechou? Exato, fechou. Se ela operou, que ela operou 2, 3 anos. No máximo, eu diria. Então, por exemplo, a Stone nos Estados Unidos, quando fizeram a fábrica, ou reformularam a fábrica, né, a fábrica nova, entre aspas, só tinha equipamentos no auge da tecnologia, certo? Cara, da onde que veio aquela tecnologia? Alemanha. Né? Da escola alemã, dos desenvolvimento técnico-acadêmico alemão traduzido em equipamentos, tá? Aí o cara vai e inaugura sua filial em Berlim e na inauguração ele coloca várias cervejas alemãs e joga uma pedra em cima. Cara, entendeu? Tem coisas ali que não se conectam. E eu sei que esse tema ele é polêmico, tá? E de novo, eu concordo totalmente que a questão de criatividade, de liberdade criativa, ela foi extremamente tolhida no mundo cervejeiro alemão pela Reinheitsgebot, porque você só pode usar isso aqui, se vira. Então eu não posso fazer cerveja com chocolate, eu não posso fazer cerveja com outros ingredientes, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu concordo com isso. O que seria do mundo cervejeiro se os alemães pudessem ter mais liberdade criativa? Não sei, não sabemos. Por outro lado, cara, o desenvolvimento técnico-tecnológico, ele é um negócio... Eu acho, porque eu não queria viver num mundo onde não tem essas cervejas alemãs. Eu acho que eu prefiro viver nesse mundo. Eu não consigo idealizar um mundo onde não tem uma Rauchbier para eu beber, entendeu? Então, se o preço a se pagar para ter uma Rauchbier no Mass bonito de 1 litro ali, eu aceito esse preço da falta de criatividade alemã. Tudo bem, né? Mas voltando para a questão de oxigênio, vamos lá. Tem várias fases, né? Como a gente falou, a parte de redução da presença de oxigênio, ela é dividida em várias fases. Uma delas é a fase quente, né? Que a gente fala entre mostura e fervura, que, de certa forma, o oxigênio agindo nessa fase pode degradar, pode mudar o perfil de alguns compostos aromáticos do malte. Também tem a questão de escurecimento, a cor da cerveja pode escurecer mais. Sim. E o que tu falou também da questão de frescor, né? Perder frescor de malte com um caráter de frescor na cerveja. Novamente, usando aqui de mitos e de frases prontas, né? Que esse sabor de cerveja viva, esse sabor fresco, só se mantém por causa da ausência do oxigênio. Mas o que é o real impacto? Do que a gente está falando desse impacto do oxigênio nessa etapa da abraçagem? Porque eu vejo
a galera produzindo equipamento e tampa panela para fazer a mostura e não agita, sabe? O que realmente isso traz de impacto real? O que está acontecendo ali? Tá, vamos lá. Para a gente entender isso aí, a gente tem que primeiro partir do conceito seguinte. Vamos lá, aquela frase assim, fazer cerveja não é difícil. Você pega uma receita, mínimo de equipamentos, vamos falar de cervejeiro caseiro, né? Uhum. Pô, você tem ali um equipamento que é relativamente básico, não tem nada demais. Vamos lá, são 2 panelas, um fundo falso ou uma bazuca, né, para fazer um biab e tal. Separa, ferve, depois resfria, de alguma maneira você resfria o mosto, põe para fermentar. Não é um negócio extremamente complexo. Fazer cerveja não é difícil seguindo uma receita adequada, tá? Justo. Cara, beleza. Fazer uma boa cerveja já muda um pouquinho, né? Você precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de ajuste, um pouco mais de controle para ter um resultado legal. Pô, essa cerveja realmente ela ficou melhor do que a outra que eu faço de um jeito mais assim, mais relaxado, sem tanto estresse, tanta noia. Agora, para fazer aquelas, eu não quero fazer cerveja no detalhe, no capricho. Sabe como é que é o gol de placa aos 47 do segundo tempo, aquele negócio para meter na gaveta assim, cara, esse aqui ficou top. Essa cerveja, ela é a soma de vários detalhes, tá? Então, assim, o que eu vejo? O primeiro, entre aspas, engano, quando o pessoal fala de lodo, principalmente o cara que é cervejeiro caseiro, ele é assim, ó, eu li numa reportagem, aí até vou abrir um parênteses aqui, nas aulas, às vezes, a gente tem, os alunos perguntam, né, aí eu levanto a mão e falo assim, professor, mas tem um artigo que fala que se eu tampar a minha panela em casa, na hora da mostura, vai diminuir o oxigênio. Primeiro porque eu falo, artigo? Engraçado, eu nunca vi esse artigo. Não, veja bem, não é um artigo, é uma postagem do Homebrew americano. Opa, então vamos lá. Aí vai especializando. Qual que é o número de testes que ele fez, né, para dizer que esse negócio é um artigo, que isso assim, não, realmente, se eu tapar a panela, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte, o pessoal às vezes se perde nesse sentido que assim, não, eu vi num artigo ou numa postagem, num fórum, né, de um homebrew americano, e tem vários bons, eu leio, essa é uma coisa que eu quero deixar registrada aqui, com uma certa frequência, eu entro em alguns desses sites de cervejeiro caseiro norte-americano para ver o que tem lá, e vejo coisas absurdas, e vejo, sabe, coisas assim, muito bem colocadas, tá? Fecha parênteses. Voltamos. Tem pra tudo, né? Tem pra todos os gostos. Exatamente. Mas voltando assim, eu quero dizer, aí o cara vai lá e assim, eu ouvi falar que se tampar a panela na mostura é uma das práticas do lodo. Eu fiz na minha cerveja, mas não adiantou nada. Eu quero conectar isso agora com o que eu estava falando antes. Soma de vários pequenos detalhes, tá? Então esse é o princípio crucial do negócio. O que hoje o mundo cervejeiro em grande escala utiliza como técnica de produção para ter baixos níveis de oxigênio, e isso tem um objetivo final, que é a maior estabilidade sensorial do produto, o máximo possível até o final do shelf life, é uma soma de detalhes que foram acumuladas ao longo de, no mínimo, 25, 30 anos, tá? Caramba. Então, pegando os grandes fabricantes, você pegar Heineken, IBM, Carlsberg, etc., lá, por exemplo, na NASA, você pegar a Kirin, SAI, cara, esses caras, eles não chegaram assim, Bill, hoje é dia 1º de agosto, a partir da segunda-feira, dia 4, vamos fazer cerveja com baixo nível de... Eu ia dizer, a partir de segunda-feira, estamos banindo o oxigênio da cerveja, gente, banindo. E vai ser assim, ó, e vai ser um caça às puxas, se tiver oxigênio, nós vamos pegar e vamos dar um jeito de matar ele. Cara, isso é um acúmulo de conhecimento, então hoje o que a gente tem de informação que está lá. Eu já vi várias listas. Isso aqui é técnica para fazer abraçagem lodo. Começa com isso, moer o malte em atmosfera de CO2, aí vai não sei o que, até põe antioxidante na água de mostura e vai colocando... Cara, aquilo ali é um acúmulo de conhecimento que foi adquirido na grande indústria, né? Muitos deles com base científica baseada em pesquisa, link com o tema Reinheitsgebot, entendeu? Sim, claro. Onde vem essa pesquisa, geralmente da Alemanha, principalmente Weihenstephan, que é o grande centro de desenvolvimento de conhecimento cervejeiro no mundo. E isso aí foi aos poucos sendo aplicado e se entendeu que, utilizando esses conhecimentos, essas técnicas de produção, tá, e tendo cada vez mais equipamentos com maior precisão para medir esse tal de oxigênio, principalmente na parte fria,
se chegou, então, em níveis de cerveja mais bem conservadas, mais estáveis ao longo do tempo. Agora eu pego aquilo ali, recorto e levo para o mundo do homebrewer, ou, cara, até mesmo para o craft, para microcervejaria, entendeu? Primeiro, o quão fácil é fazer isso? Não é. Não é tão... É bem mais trabalhoso, na boa. Não é uma coisa simples. Né? É bem mais trabalhoso porque são vários cuidados e tal. Exato, tem uma questão de cuidado que não é simples. Exatamente. E não adianta assim, eu peguei esse tópico aqui. Né? Eu peguei esse tópico que eu li na lista e eu vou fazer. Mas eu provei contra a minha outra cerveja e não vi diferença. Pode ser que você dê uma sorte, assim, ó. De repente você faça a cerveja em casa há muito tempo, lá uma Lager XPTO, e aí você pega um daqueles pontos lá, resolve aplicar ele, cara, realmente minha cerveja ficou diferente. Ficou mais parecida com uma Lager alemã / europeia, digamos assim, entendeu? Então, o que tem ali, tá? O que hoje se propaga como técnica, ou as técnicas que se propagam como lodo, tá? Elas, cara, tudo que eu já li sobre lodo e que eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive presencialmente, faz sentido, certo? Ok, isso é importante. Faz todo sentido, tá? Mas assim, é uma soma de pequenos detalhes. Então, isso é uma... Deixa eu pegar esse gancho, isso é uma coisa que eu vejo muito se repetir, e eu achava que era um defeito / uma teimosia de cervejeiros e cervejeiras caseiras, que é essa questão de, eu vou pegar um ponto específico de uma técnica ou de um conjunto de técnicas, eu vou aplicar e eu quero ter o mesmo resultado que eu teria, só que eu preciso da cadeia inteira, sabe? Exato. E aí cai, e como hoje em dia é muito fácil, afinal de contas eu estou aqui fazendo um podcast, é muito fácil gerar conteúdo, a gente... Quanto mais alto a gente fala e quanto mais pessoas a gente atinge, tem que ter esse cuidado gigantesco com a informação, de dizer, isso não impacta na cerveja final ou isso impacta na cerveja final. Tu falou uma outra coisa também, Dapper, que é o cuidado que se tem na indústria, que parece ser um cuidado maior com a questão da inserção de oxigênio na parte a frio versus a questão de inserção de oxigênio na parte a quente, na parte quente do processo. Então, existe um cuidado / preocupação maior com a parte fria. É isso que tu está dizendo? Não é exatamente isso. Parte da tua ideia está correta. Eu vou esclarecer isso. Porque isso tem um pouco de história. Que é assim, voltando lá nos anos 90, quando eu comecei, e entreguei a idade, agora já era, né? Quando eu comecei há exatos 33 anos atrás... Quando começou na vida, não na cerveja, né? Quando eu comecei a tomar cerveja na mamadeira, né? Mas assim, realmente, quando eu comecei a trabalhar em cervejaria, tá? Aí no interior do Rio Grande do Sul, cervejaria Polar, cidade de Estrela, eu comecei trabalhando no laboratório. Eu fui apresentado para um medidor de oxigênio, eu já tinha pelo menos 2 anos de empresa. Essa tecnologia estava vindo para o Brasil, medir o oxigênio. Tá? Nós estamos falando de 1995. Eu comecei em 92, isso foi entre 94 e 95. E o que acontece? Que é um ponto, que é um ponto, digamos assim, que em termos de tecnologia ele está evoluindo, mas ele está consagrado até hoje. As medições da parte fria, e através das medições, a identificação da onde estão os pontos de incorporação na parte fria, ela se desenvolveu muito. Cara, o primeiro oxímetro que eu vi media em miligramas por litro, ou seja, parte por milhão. Nossa! Tá? Hoje, a gente mede em microgramas, a gente mede ppb, parte por bilhão. Ignorância da minha parte, mas eu não sabia que em algum momento se mediu em milhão, porque eu sempre ouvi falar em ppb. Isso não é isso. Estou te falando, há 30 anos atrás, quando a comunidade cervejeira começou, pera um pouquinho. Quando eu faço isso, parece que eu estou intuitivamente diminuindo o oxigênio. Tá, eu estou gastando mais CO2, por exemplo, para fazer inertização de linhas, inertização de enchedoras, inertização de filtros de cerveja, ou seja, tudo na parte fria. E parece que a minha cerveja está ficando melhor, sensorialmente falando. Será? Isso faz sentido, eu gasto mais CO2, eu expulso mais oxigênio. Mas precisamos medir esse negócio. Quando se começou a medir oxigênio, nós medíamos em
miligrama por litro, parte por milhão. E hoje a gente está aí na casa do ppb com instrumentos que conseguem te dar precisão na casa de 2 ppb. 2. Caramba. Nós temos instrumentos hoje que se o cara botar lá num tanque de cerveja pronta para o invase e ele medir 7 ppb, cara, é um valor qualquer que oscila de 6 a 8. 6 a 8. 6 a 8. Carambas. 6 a 8, 5 a 8, cara, excelente. Entendeu? Então, assim, o primeiro grande passo que as grandes cervejarias deram rumo a essa evolução, essa maior estabilidade sensorial, ela se deu no controle dos níveis de oxigênio na parte fria, porque foi o primeiro ponto que você atacou, porque era mais fácil medir ali. E não tinha, aí tem duas coisas, não tinha como medir a quente, esses equipamentos até hoje não medem totalmente a quente, existe um desenvolvimento, tá? Mas acredito aí que mais um ano talvez a gente deva ter uma solução comercial de um medidor de oxigênio para realmente medir o oxigênio no mosto quente, tá? Mosto quente como parte inteira do processo, tanto na mostura quanto fervura. Sim. Assim, eu acredito que mais na fervura, porque a mostura ainda vai ter muitos sólidos, como esses equipamentos têm uma recirculação e tal. Ah, sim. Pode impactar. Acredito que seja assim, ó, da clarificação para frente, tá? Tirei o bagaço ali, antes da fervura, já consigo medir o quanto que tem de oxigênio quente. Boa, tá? entendi. Então, tem esse ponto da tecnologia de medição tá? Também pelo seguinte fato, sempre se teve uma convicção, isso é muita coisa também da escola alemã, de que o mosto tem que ser bem fervido. Você tem que ter uma fervura vigorosa e que tenha bastante revirar. Isso. O que acontece ali entre anos 70 e 80, tá? Crise mundial do petróleo, energia, o custo, principalmente o custo nas cervejarias europeias, começa a aumentar, porque eles dependem massivamente de gás importado, óleo importado, etc. Tá? Então, nós precisamos achar uma maneira de ferver tão bem quanto, só que fervendo menos tempo, porque é menos tempo de gasto de combustível. Sim. E isso meio que são duas coisas que andaram quase que ao mesmo tempo, assim, ó, se conseguiu agora medir quanto que tem de oxigênio na parte fria, e agora a gente está fervendo o mosto, aos poucos fervendo o mosto com vigor, mas com menos tempo. Ou seja, eu estou intuitivamente diminuindo a carga térmica. E aí a gente entra num ponto importante, temperatura e oxigênio, tá? Porque assim, ó, de repente, lógico, são caminhos reacionais, aí pensando um pouco na bioquímica ali do que acontece durante o processo de fabricação do mosto, na parte quente, existe vamos dizer assim, uma correlação, tá, muito grande entre os níveis de oxigênio na parte quente e a carga térmica a qual o mosto é exposto. Uhum. É possível que se criem caminhos reacionais diferentes. Pode ser que eu tenha só carga térmica, aquela carga térmica está ali judiando do meu mosto, estou recozinhando o meu mosto, já nem tem mais oxigênio, porque eu já reagi com tudo, mas eu continuo com carga térmica. Tá. E liberando cada vez mais radicais carbonila, que lá na frente vão formar o tal do trans-2-nonenal, que nos remete a notas de envelhecimento, de oxidação, tal, etc. Diminui a tua capacidade de manter a cerveja estável por mais tempo na prateleira, né? É isso que no final das contas a gente está falando. Exatamente. Mais carga térmica, menos tempo de prateleira. Exatamente. E essas coisas na grande indústria cervejeira, elas foram acontecendo ao mesmo tempo. Eles começaram a diminuir o oxigênio na parte fria e, sem querer, eles acabaram diminuindo a formação de precursores lá atrás. Porque eles começaram a desenvolver técnicas de fervura mais eficientes. Aí, é o que tu viu, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Há 30 anos atrás, cara, fervura de mosto com equipamento por troca térmica a vapor, que é o que se usa basicamente em toda grande cervejaria, cara, a gente trabalhava com pressão de vapor 4 bar, 4.5 bar, que era e fervia 70, 80 minutos. Então, na superfície de troca... Para voar para fora da panela quase. Quase voando para fora da panela, mas é um negócio assim meio... né? Descontrolado, assim. Só que o que acontece? Na superfície da troca térmica, imagina que eu tenho uma parede, né? De um lado está o vapor ali, passando. 4 bar de pressão, vapor é água, né? É água na forma gasosa, pressurizada, a 4 bar. Ele vai atingir uma temperatura ali de 150 graus na parede. E do outro lado está o nosso mosto ali, ó, que não vai passar de 100 graus.
Porque eu estou fazendo a fervura à pressão atmosférica. E ainda por cima, tu tava expondo uma parte pequena do mosto, né? A essa camada que é só a parte da jaqueta em volta, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando tu, por exemplo, às vezes por algum motivo tu não tinha a jaqueta toda coberta, tu fazia aquele efeito chapa quente, tipo quando tu vai fazer X, o cara não faz aquela né? Que na gastronomia é uma das maneiras da chapa quente, quando o cara tá fazendo um hambúrguer, de produzir o quê? Reação de Maillard. Tá vendo? Então, o que começa? Aí se começa a ter os primeiros, aí já nos anos 70, já os primeiros cozinhadores internos, com áreas de troca térmica menor, e a tecnologia vai evoluindo. Cara, hoje, o estado da arte é usar pressão de vapor a 1,5 bar. Então imagina, de 4 bar, que o vapor estava a 150 e porrada graus, hoje se ferve a 1,5. Gasta muito menos energia. E a temperatura do vapor está em 115 graus. Então, com isso, tu Entendeu? diminui aí. Tu vai diminuir todo esse impacto térmico que tu vai ter no mosto, tu vai liberar menos precursores. Precursores. A palavra é essa. Precursores. Exatamente. Vai liberar menos precursores que lá na frente eles vão impactar no teu shelf life, que é a capacidade de se manter fresco por mais tempo. Ou seja, tudo me leva a entender aqui, Marcos, que sim, faz total sentido ter esse cuidado, porque até pela questão desse caráter de frescor, né? O trans 2 Nonenal. nonenal, eu sempre me esqueci desse nome. Isso. E é mentira, porque pra eu esquecer eu tenho que lembrar, eu nunca lembro. Mas isso é uma coisa notável, uma coisa visível, uma coisa que, se tu for parar pra pensar, visível eu digo mais pela questão do escurecimento, mas principalmente notável que é caráter de papelão. É um caráter que a tua cerveja vai... Numa lager é papelão. Numa lager é papelão, é isso. Então não é uma coisa que tu tá esperando. Então, entende isso. Mas a gente tem outras coisas também, né? A gente, de novo, né, falando de práticas, são ditas práticas para a produção dessa cerveja com baixo teor de oxigênio dissolvido. Aí algumas coisas que tu tocou em alguns momentos, mas que a gente não se aprofundou muito. Fervura de água, ferver a água previamente para expulsar oxigênio de solução da água. Moagem de malte com menor exposição de oxigênio. Aí eu sei que tem vários equipamentos que a moagem é feita de passagem antes de cair na panela, para também diminuir a exposição do malte moído já ao oxigênio. Mostura sem fazer agitação, ou seja, sem agitadores, e ela fica paradinha, quietinha, sem mexer muito. O que tu falou agora da fervura. Aí tem a parte que a gente conhece melhor, que pelo menos é mais difundida, que é a parte de resfriamento e fermentação sem o contato com ar, que deveria ser padrão hoje em dia, né? Pelo menos a parte de fermentação, depois da fase de crescimento de leveduras. Sim. E invase, que é o, tipo... Claro. Todo mundo se preocupa com isso, né? Na hora do invase. O que é? Eu sei que tu falou que é um conjunto de coisas, mas disso que a gente falou, o que é essencial e o que a gente precisa... beleza, a gente pode aplicar com menos cuidado nessa parte quando a gente fala de lodo. Tá, vamos lá. Uma breve explicação antes, assim, ó. Imagina, tu usou a palavra precursor, que é a palavra perfeita, né? Então, quando a gente fala de radical carbonila, tal, de toda a liberação e formação desses precursores, pensa no seguinte: se eu tenho uma cerveja que tem muito precursor, que foi formado na parte quente, qualquer pouco de oxigênio que eu incorporo na parte fria, ele vai encontrar facilmente o precursor para formar os produtos de oxidação da família do 2, transonenal e seus derivados, etc. Tá? Agora, pensa o contrário. Se eu tenho uma cerveja que nasceu a partir de um mosto, e nesse mosto eu tive uma produção com extremo cuidado, e eu tenho pouca formação de precursores, eu até posso ter um certo nível, lógico, não vou também enfiar oxigênio na parte fria, não é isso, tá? Mas a probabilidade de eu ter um encontro desses caras, precursor formado na parte quente com oxigênio, que vai incorporar alguma coisinha na parte fria, mínima, mas vai, tá, beleza? É menor, tá? Então é essa cinética, esse encontro aí entre o que foi formado na parte quente com aquilo que foi incorporado na parte fria, que vai gerar a cerveja com mais estabilidade sensorial ao longo do seu shelf life, tá? E tem vários estudos, alguns estudos, assim, tem algumas coisas do Bamford, e o Bamford ele produz várias coisas em colaboração com outros caras que estudam pra caramba, que eles indicam assim, cara, o que foi formado na parte quente
talvez ele seja mais crítico para a questão da estabilidade sensorial do que a incorporação do oxigênio a níveis controlados na parte fria, entendeu? Então, esse é um ponto, tá? Agora, dessa lista, digamos, de recomendações, tipo assim, boas práticas do lodo. Então, assim, por exemplo, tem material aí, tem vários pequenos artigos, tá? Por exemplo, o Banford é um cara que ele produz bastante material em colaboração com outros pesquisadores e com alunos dele, enfim, etc., né, que ele monitora, né, que mostram que, de uma maneira geral, a disponibilidade dos precursores, tá, que foi formado na parte quente, ela talvez seja mais impactante para o resultado da cerveja final em termos de envelhecimento do que uma carga de oxigênio devidamente bem controlada na parte fria. E hoje, isso, tá, eu estou te falando de experiência própria, de contato, né? Isso é o próximo, digamos assim, o próximo divisor de águas da tecnologia cervejeira em grande escala é realmente dominar completamente os níveis de oxigênio na parte quente, tá? Porque a parte fria, numa grande cervejaria, ela está totalmente dominada em termos de controle de oxigênio. Como que eu faço a partir da fermentação para ter baixo oxigênio? Na filtração, na transferência para os tanques de cerveja filtrada, no envio para o invase e no invase. Isso está dominado há no mínimo 15 anos. Os níveis de oxigênio são baixíssimos, tá? Agora, na parte quente, ainda tem muita coisa intuitiva, muito associado pela ainda carência de uma medição precisa na parte quente. Mas vamos lá, daquela lista que a gente vê por aí, assim, ó, por exemplo, essas práticas, aquecer a água para... Pré-fervura, pré-mostura. Da pré-mostura, porque daí eu vou ter uma água com menos oxigênio, porque eu aqueci e tal, faz sentido? Pô, faz sentido. E se puder, agora não adianta também aquecer e depois deixar ela esfriar completamente. Entendeu? Tipo assim, aqueci antes, sabe? Aqueci de manhã, aí fui no açougue comprar carne e fazer o churrasco. Puta, aí voltei, a água tava a 40 graus, não adiantou nada. Tu ferveu a água, deixou ela resfriar, ferve ela e deixa ela chegar na temperatura que tu vai usar ali. Vou chutar aqui 60 graus para iniciar a mistura, uma coisa assim. Tá. Isso tem a ver também porque quanto mais baixa a temperatura, mais gases tu consegue incorporar no líquido, né? Essa que é... Exatamente. Acima de 30, eu acho que já quase incorpora muito pouco, né? Tu já tem assim, mais na casa dos 50, de 30 a 50, tu já começa a ter 50, principalmente uma solubilidade dos gases muito mais baixa, né? Dos gases em geral, e o oxigênio não seria uma exceção nesse caso, tá? Mas ok, tá, eu acho que é válido. Ou melhor, vou fazer assim, o que eu acho assim que é complicado, principalmente se o cara for fazer em casa, tá? Tentar moer sem contato com oxigêno. Cara, se tu for moer e usar na hora, o tempo de exposição é curto, tá? E assim, o que desencadeia essas reações, além de ter catalisadores, tal, etc., principalmente metais como ferro, cobre e tal, eu tenho que ter água, né? Porque então eu vou abrir o malte, eu estou expondo o malte, e ali o malte ainda está seco. Eu estou trabalhando com, vamos lá, malte em geral tem 4, 5%. Muito baixa a umidade, e a umidade que tem ali é muito baixa. Exato, muito baixa. Mas um negócio que, por exemplo, eu sempre nas aulas você deve lembrar, eu sempre recomendo, cara, moe e usa. Eu vou moer no sábado, porque daí eu ganho tempo, mas a hora que eu tenho tempo de moer no sábado é 12:00, 13:00, para eu usar no outro dia às 8 da manhã. Aí já, né, tem um tempo longo. E nesse caso específico, tu consegue notar a diferença? É visível essa diferença? Tipo, eu entendi o ponto, assim, mas eu fico me perguntando o quanto de tempo precisaria de exposição e de reações para que realmente fizesse uma diferença notável, sabe? No resultado da cerveja. Tá, aí que nem tu falou, né? Se tu somar com um monte de outro lugar que tu tá injetando oxigênio, tudo bem. Mas, tipo assim, especificamente esse parece ser uma coisa muito, sabe, pequena. Ele parece ser um ponto pequeno, né? Parece ser um ponto pequeno. Mas é assim, ó, por exemplo, porque o que está começando ali, quando tu abre o grão, é principalmente oxidações da parte lipídica do grão, né? Então, aquela pequena quantidade quase insignificante de alguns compostos graxos ou oleosos que o malte tem, aquilo vai sendo oxidado, que vai dar origem a alguns ácidos graxos, que também são precursores para formar o trans 2. Cara, realmente isso é mínimo. Então, se for um ponto específico, cara, isso é perceptível, é difícil. Então, assim, ó, eu fiz uma cerveja que eu moí e fiz na hora. Essa aqui eu deixei
12 horas com malte moído e fiz uma contra a outra. Pô, será que vai dar uma grande diferença no cereal? Teste às cegas. É difícil dizer, né? Por isso até que eu enumerei como uma das, tipo assim, eu vou, além de não moer no dia anterior, eu vou pegar o meu moinho, adaptar ele para encher ele de CO2, para fazer uma atmosfera inerte. Cara, o ganho disso. Que vontade de passar trabalho, né? É uma boa prática, não vou negar que é, né? Porque vamos partir do princípio, tudo que eu puder remover ou deslocar de oxigênio é positivo, certo? Mas, pô, impacto é difícil de falar, né? Que isso realmente vai ser assim, facilmente, sensorialmente perceptível, tá? Então, tem essa questão aí da moagem com atmosfera de CO2, tá? Que é um ponto que eu digo assim, vale a pena fazer isso em casa ou numa microcervejaria? Não. O custo-benefício, eu acho que não. É melhor você controlar bem a sua fervura, cuidar do malte, né? Guardar direitinho o lúpulo. Exposição também na mostura, com panela aberta. Exato, exposição da mostura. Tá. Aí tem um ponto polêmico, que é o segundo ponto que eu queria falar. Por exemplo, o pessoal fala muito assim, da questão de não agitar a mostura. Agitação zero. Tipo assim, eu misturei água com malte, eu vou lá e desligo. E deixo descansando. Vamos dizer assim. Tá. Bom, vamos lá. Qual que é o ponto disso aí? Tem também digamos assim, várias informações científicas bem interessantes que dizem o seguinte, cara, o que a gente chama de mostura dinâmica, que é a mostura com uma pequena agitação, ela favorece as reações enzimáticas, ela favorece, você tem um atingimento de sacarificação, né, de conversão do amido mais rápido, etc. Pô, e se eu agito o mínimo, tá? Se eu agito o mínimo possível para não incorporar oxigênio, mas o mínimo suficiente para favorecer as reações enzimáticas, eu também posso fazer uma mostura mais curta. Mostura mais curta é menos... Com menos tempo, total. Entendeu? Então, assim como eu falei que a cerveja é uma soma de vários detalhes, quando a gente olha os processos específicos, eles também têm uma balança, é um contraponto. Faz total sentido isso. Então, assim, realmente, você olha assim, eu não quero oxigênio, desliga todos os agitadores, desliga tudo. Tá, mas eu vou demorar muito mais tempo, o negócio está aqui a 60, 70 graus. Faz sentido? Entendeu? Eu nunca tinha parado para pensar desse ponto, né? Porque, sim, é que as pessoas também têm... porque a enzima... Cara, a enzima, ela tá diluída no líquido ali, e tu tem que fazer a enzima entrar em contato com o amido que tá no malte, então agitar faz com que tu tenha uma maior superfície de contato da enzima com o amido. Exato. Mas também tem aquela galera que pega e fica... Isso é uma questão de probabilidade, né? Exato. Exato. É muito mais provável que a enzima encontre o amido se eles estiverem se movendo. Se os dois estiverem parados aqui, eles vão se encontrar uma hora. Total. E isso faz total sentido se tu for parar, como tu trouxe. Eu vou diminuir o meu tempo de mostura, porque cara, já fiz o teste de sacarificação e já converteu todo o amido. Pronto. Por que continuar mosturando só porque no reloginho diz que é 60 minutos? Sabe? Faz sentido. Exatamente. E isso hoje, se a gente for para as grandes cervejarias, tá? Existem trabalhos, existe desenvolvimento de tecnologia em cima de, olha só, medição online do nível, do espectro de açúcares que está sendo formado durante a mostura. Isso está ainda num nível de estudo, tá? Não tem produção em escala disso, tá? Mas seria mais ou menos assim, eu teria um equipamento acoplado à tina de mostura, que ele vai me dizendo assim, você começou com 100% de amido. Agora o teu amido está caindo, e está formando glicose, maltose e tal. Opa! Cara, isso ia ser muito doido, né? Não, eu quero fazer uma cerveja com 80%, sei lá, 50% de frutose, sei lá, com... Frutose, não, maltose, sei lá. Maltose, eu quero que tenha açúcares complexos, eu não quero açúcares complexos. Isso ia ser muito doido. Isso. Porque hoje o que a gente fala é o seguinte, por experiência e por comparação de lotes, não, eu faço a minha receita, eu faço 40 minutos a 65, depois eu faço mais 20 a 72, mash out, acabou. Tá, mas por que é 40 a 65? Será que esse 40 pode ser 36? Ele não pode ser 32? E eu tô ganhando ali 2, 4, 6, 8 minutos que podem ser preciosos. Entendeu? Essa sacada
eu acho muito mais importante do que injetar CO2 no moinho para diminuir, ou deixar o agitador totalmente desligado. E eu já vi gente fazendo cama de CO2 na mostura. Não, aí também também acho que não faz sentido. Eu já vi, ué, eu tô dizendo. Mas enfim. Foi foi no Homebrewers americano lá, nos fóruns. Uhum. Ô, Dap, aproveitando também, aí é dúvida minha mesmo. Isso olha só, quando a gente fala de uma fermentação saudável, quando a gente pega o livro, né? Vou pegar o Yeast lá do Chris White e do Jamil Zaniechev, e eu vou falar sobre fermentação saudável. Eu tô falando sobre injetar ou disponibilizar no mosto oxigênio dissolvido. Quando a gente olha para o universo alemão da coisa, e é uma dúvida honesta, eu sempre atribuí que na Alemanha, ao invés de injetar oxigênio, eles botam mais levedura para não precisar ter essa fase ou diminuir essa necessidade de uma multiplicação celular inicial. E isso é verdade? E isso está de mão dadas também com essa questão de técnicas de lodo? Tá. Sim, tá. Faz sentido quando a gente fala em técnicas de lodo. Eu vou te dizer que tecnologicamente faz sentido, mas que não é uma regra. Se tu olhar a escola alemã, cervejarias alemãs, não é uma regra. Todas elas dosam mais levedura para, consequentemente, aerar um pouco menos e ter menos contato do oxigênio com o mosto frio. Não, não é uma regra. Tá? Mas sim, eventualmente você vai encontrar exemplos lá de algumas receitas, algumas filosofias de produção em algumas cervejarias, onde o cara vai, eu prefiro dosar mais. Beleza. Ele criou o perfil dele. Porque ali também tem um pouquinho, talvez, de, abre aspas, exagero, tá? Uhum. De novo, quando vai daquele extremo, né? Não, tira todo o oxigênio. Aí o que eu faço para fermentar? Só o dobro de levedura. Também não é assim. Por quê? Porque quando eu tô aerando o mosto, primeira coisa, né? Eu tô aerando o mosto frio, tá? Perfeito. A velocidade, apesar da saturação ser maior, que é o que a gente quer, para que a levedura consiga absorver esse oxigênio, mas o tempo de reação, a velocidade de reação do oxigênio a frio é infinitamente menor do que a quente. A quente é quase instantâneo, o que tiver de oxigênio está reagindo. Oxigênio a quente, fervendo e reagindo, fervendo e reagindo, fervendo e reagindo. Tá? Por mais que os valores durante a fervura são baixos, mas eles estão ali ainda nos 0,8, 1 miligrama por litro. 1 miligrama por litro é 1000 ppb. Ainda estamos falando de muita coisa quando A gente está falando de muita coisa, sendo que 1000 ppb na parte fria seria um absurdo. Pelo amor de Deus, não pode. Tá? Uhum. Então, além de a velocidade da reação ser mais lenta, a levedura sadia, bem, digamos assim, que está com uma boa vitalidade, com uma boa viabilidade, assim que ela foi inoculada e ela se acomoda no mosto, digamos assim, ela já começa, tem oxigênio, manda para dentro. Esse oxigênio que ela transporta para dentro da célula, ele deixa de estar no mosto. Ele não está mais oxidando o mosto. Essa via metabólica é rápida o suficiente, então, para não ser uma preocupação no universo do lodo. Exatamente. Isso até eu vou te falar que, assim, início dos anos 2000, como o mosto frio era o primeiro lugar onde a gente conseguia efetivamente medir teores de oxigênio, se eu lembro no tempo da Antártica, lá quando eu voltei da Alemanha em 98, lá na unidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente fazia alguns testes, a gente, com no máximo 3 horas e meia depois do resfriamento, você ia no fermentador, a sua medição de oxigênio era praticamente zero. Que doido, velho. Eu nunca tinha ouvido esse dado. Tô te falando. Você pegava o medidor, tudo bem que media em miligramas por litro. Mas o mosto oxigenado, um mosto oxigenado, o quê? A gente tá falando o quê? 8, 12 partes por bilhão? 8, 9, a gente trabalhava, se eu não me engano, na época de 9 a 10. 9 a 10 partes por bilhão. Isso, 9 a 10 miligramas por litro. Tá. E aí a gente media isso na saída do resfriador, era uma medição difícil de fazer, mas a gente conseguia medir, dava ali 8, 8,5, 9, demorava um pouco para estabilizar a leitura, mas dava. Beleza. Corria no tanque, aí via que dava um valor relativamente coerente, beleza? Terminou o resfriamento. Você podia voltar no tanque. Aí a gente chegou a fazer curvas disso. É assim, a curva é assim, 3 horas. Em menos de 4 horas você ia lá, o equipamento já não conseguia medir, porque era um número próximo a zero. Ele media 1. Em vez de medir 8 miligramas, ele media 1, 0, 0,5.
A ação do oxigênio, então, para a levedura é muito rápido. Então, é quase como se tu não estivesse dando tempo para o oxigênio reagir. Exatamente, ou seja, é a frio, então a velocidade com que ele vai reagir no mosto é lenta, porque o mosto está frio. Então fala o quê? 10 graus, 8 graus? É isso aí, 10 graus, na faixa de 10 graus. E a levedura porque ela tá, cara, a levedura, isso é uma coisa que é outro conceito, que a gente tem que voltar, tipo assim, às vezes a gente tem que voltar às origens, tá? A levedura é um organismo vivo. Para a levedura é muito melhor respirar do que fermentar. É um processo mais econômico, ela precisa de menos energia respirando do que fermentando. Ela precisa de 2 ATP contra 30 e, sei lá, nem é mais 32, 34 ATP. Então, no processo de fermentação. Então, se tem oxigênio, ela vai trazer oxigênio para dentro da célula. Ela vai trazer oxigênio para dentro da célula, tá? Exaustivamente. Porque ela precisa daquilo para produzir novos tecidos, para fazer a multiplicação celular, etc e tal. Aí que está o pulo do gato, que eu falei no início. Desde que seja uma levedura de boa viabilidade e boa vitalidade, tá? Aí, vamos lá. Os alemães sempre foram muito reconhecidos por terem uma gestão, o que os americanos chamam hoje de yeast management, que é a gestão da levedura numa fábrica, principalmente numa fábrica que está rodando, lote em cima de lote. Você pega esse fermento, reaproveita daqui, para de lá, você tem tempo para fazer isso. Você não pode deixar um fermento muito tempo estocado, tal. Tudo aquilo que um homebrewer e uma microcervejaria não consegue fazer, e você precisa fazer uma cervejaria grande, né? Tudo meio que tá vindo o mosto frio lá, eu vou pegar o fermento de qual tanque, tá, pra cá, isso aqui recolhe e tal, né? Trube, descarte. Essa gestão, ela sempre foi muito forte dentro do conhecimento cervejeiro alemão. Ter uma levedura fresca. O alemão sempre confiou muito no taco da levedura, mesmo sendo levedura lager, tá? E o grande segredo tá aí. Pode botar 8 mg por litro do mosto? Pode. Se a sua levedura estiver saudável, rapidamente ela vai transportar isso aí para dentro da célula. Isso é real. Agora, olha a complexidade disso. Como é que o cara fazendo cerveja em casa ele vai ter certeza que a levedura dele tá calma, entendeu? Mas a gente aí vai para o mundo de que eu vou pegar, se eu for fazer em casa e eu quero ter minimamente esse tipo de garantia, aí eu vou realmente trabalhar com uma quantidade maior de leveduras, ao invés de trabalhar no limite, vou na calculadora, eu faço um pitch mais alto. Era para ser 1 litro de starter, eu faço 1,5 litro. Isso. Não vou dizer que é um over pitch, mas, cara, pesa a mão, entendeu? E aí tu consegue ter um oxigênio mais controlado. Boa. Tá? Aí uma coisa também que eu acho que faz mais sentido ainda, cara. Porque, vamos lá, já é consagrado que se você tá partindo a tua fermentação com levedura seca / liofilizada de primeiro uso, não era. Isso aí a Fermentes recomenda, a Lallemand recomenda, a Mangrove recomenda, todo mundo eles já mostram assim, se você não quiser aerar, tá aqui, gráficos comparativos. Nós fizemos nos nossos laboratórios sob condições controladas. Pode estar aqui, com aeração, levedura seca, primeiro uso, e sem aeração. Cara, os gráficos de fermentação são praticamente idênticos. Ou seja, resolve. Desde que tenha uma levedura viável. Exatamente. Você está pegando. É que essa questão de não ter oxigênio no mosto é uma coisa também meio... Cara, cervejeiro caseiro, a cervejeira caseira que tá fazendo em casa, tu vai ter algum... não dá pra se iludir de que não tem presença de oxigênio no mosto pós-fervura. Quando tu fez a transfega, tu já passou pra dentro do fermentador, começou a fazer espuma, tem alguma coisa ali. Vai ter, nem que seja 2, 3 ppm, vai ter alguma coisa de oxigênio ali. Tem. Uma outra coisa que também que eu me lembrei aqui é sobre oxigênio. A gente fala de lúpulo, né? Porque oxigênio é o inimigo do lúpulo. E eu queria lembrar as pessoas que a Hops Company tem lúpulos selecionados nos Estados Unidos e estão disponíveis para compra no site hopscompany.com. Então, se você quiser ter acesso a essa gama, essa variedade de lúpulos maravilhosos, você entra em contato no direct do Instagram, hopscompany.com, ou chama quem já te atende. Marcos, aí a gente falou de um monte de vantagens de uma cerveja mais fresca, uma cerveja que ela dura mais tempo, com o mesmo caráter que tu fez inicialmente, de cervejas claras principalmente, né? Claro. A gente tá falando aqui. Mas tem algumas outras, algumas problemáticas que eu vejo também, ou pelo menos cuidados extras, que envolvem o processo de ter essa mínima exposição ao oxigênio. Como, por exemplo, eu fico pensando
a primeira coisa que me vem na cabeça é tipo DMS. Ou até mesmo compostos de enxofre, sabe? O quanto isso impacta, tipo, é uma preocupação real ou é, tipo, mais uma controvérsia, por assim dizer, para não fazer controle dessa parte? Não, vamos lá. Eu acho que, de novo, a gente volta no tema aí do equilíbrio, entendeu? Vamos lá. A grande fonte, pegando o exemplo do DMS, a grande probabilidade de ter uma cerveja com DMS é fervura de baixíssima intensidade. Então, assim, ó, tá, eu vou ferver mais brando para não incorporar tanto oxigênio, ou vou até mesmo manter o mosto numa temperatura um pouco mais baixa para não sobrecarregar ele tanto, desde que eu tenha minimamente uma fervura suficiente para eliminar o DMS, para terminar de converter o DMS e eliminar ele. E o que é o mínimo? Isso eu acho que é uma das perguntas que eu mais escutei nesse mundo de fazer podcast de cerveja é o que é a fervura mínima necessária? Tá. Vamos lá, aí nós temos que olhar assim, o que eu quero durante a fervura? Primeiro, eliminar os voláteis que vêm do malte. Os voláteis indesejáveis, bom, DMS. Né? Vamos direto ao ponto. Eu quero evaporar a água excedente que eu tenho no mosto, porque provavelmente eu lavei bagaço, né? Sim. Eu coloquei um pouco mais de água, eu tô lá com, sei lá, vou chutar aqui, eu tô com 1040 e eu quero chegar a 1048. Eu tenho que ter uma evaporação ali para conseguir chegar nisso aí, tá? Eu tenho que coagular a proteína, né? Para formar aquele trube, certo? Senão eu vou ter problema de estabilidade depois, coloidal, né? Estabilidade coloidal, visual. Eu quero isomerizar lúpulo. Perfeito. Tá? Eu quero ter um mosto que no final da fervura ele tá microbiologicamente numa condição legal, que eu, né, se eu não cometer nenhum erro em termos de asepsia durante o resfriamento, a levedura vai receber um mosto legal, sem... Vai ter uma competição menos severa, vai ter menos competição. Menos um ambiente um pouquinho mais saudável, digamos assim. Exato. Então, assim, eu tenho que pegar tudo que eu preciso ter na fervura, tá? Então, se a gente fala de DMS, cara, é 20, 25 minutos. Eu sei que pro caseiro isso é meio difícil, porque o cara geralmente ele trabalha com uma panela. Quando você tem uma fervura que tem a chaminé, existe um anel interno chamado coletor de DMS, tá? E esse anelzinho interno é um coletor porque ele é como se fosse uma coluna de refluxo, né? A chaminé, ela acaba funcionando como uma coluna de refluxo porque eu tenho ali a fervura, à medida que a água vai evaporando, chega num ponto da chaminé, parte dessa água condensa e volta. Para que aquela água não volte o DMS, né, ou outros compostos pro mosto, existe um anel interno que tudo que escorre cai nesse anel, e esse anel tem uma tubulaçãozinha que sai para fora da fervura. É bem na conexão, né, da inclinação da panela, né? Exatamente, é bem na base. Quando vira ali para a chaminé, tem um anelzinho e sai um tubinho. Se tu botar um copo ali durante a fervura, pode botar ali o copo, cara. Tu pega o copo ali, tu faz um teste sensorial, né? Dá uma cheiradinha no copo. Cara, é o mais puro creme do milho. Mas tu vai perceber que isso é muito intenso nos primeiros 20, 25 minutos. Que depois daquilo ali já não tem mais aroma nenhum. Então, assim, pensando em DMS, 20, 25 minutos de uma fervura legal seria suficiente, tá? Agora, coagulação proteica vai mais ou menos na mesma linha, mais ou menos, tá? O que ainda é um paradoxo, um paradigma, digamos assim, é a questão de isomerização, tá? Que aí 45 minutos, digamos assim, seria um número bem mínimo, assim, o menor tempo de fervura. Mas aí a gente está falando para a gente ter um bom aproveitamento. Não quer dizer que antes dos 45 minutos a gente não está tendo isomerização. Claro, né? Na verdade é aproveitar o máximo possível da matéria orgânica que a gente está adicionando versus o que a gente está conseguindo extrair de isomerização de alfa-ácido em isoalfa-ácido. Exatamente. Pensando numa produção, assim, a gente sabe aí que condições, assim, condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, uma cervejaria ao nível do mar, né, que consegue ferver o mosto a 100 graus, realmente, cara, você vai ter uma taxa de isomerização na casa de 32, às vezes 33%. É difícil passar desse número. Acho que caseiro a gente tá falando de 25, não? Se eu não tô enganado, os softwares caseiros, eu acho que é 25 que o pessoal usa. O software caseiro paga com 25. E assim, mas a grande diferença tá na altitude, né? Porque, por exemplo, vou te dar uma experiência minha. Baden-Baden, Campo Jordão. Cara, a cervejaria tá a 1.725 metros acima do nível do mar.
Tá, não é nenhum absurdo, mas, cara, pro Brasil, é uma das cervejarias que tá mais altas em altitude. O mosto lá ferve a 95,2 graus. Ou seja, tu perde 5 graus de temperatura na isomerização do lúpulo. Exatamente, exatamente. Então, assim, os meus melhores rendimentos de isomerização lá era isso aí, 26, 25,8. Por causa desses 5 graus, total. E qual que é a solução? Tu tem que dosar mais lúpulo para compensar essa diferença. Não tem outra... Tá, tem como fazer fervura com contrapressão parcial? Tem, mas aí envolve um equipamento bem mais complexo, mas... O custo é muito maior, né, do que botar mais meia dúzia de pellet, né? Exatamente. O negócio... Imagina, é como se tivesse uma panela de pressão de 2.000 litros dentro da tua fábrica. Isso numa craft, imagina numa grande. Mas isso que tu falou, ele é muito interessante, cara. Pô, eu posso ferver menos sabendo que eu não vou isomerizar tudo. É uma opção se eu tô fazendo em casa, por exemplo, né? Eu tô fazendo lotes pequenos. Eu dosar um pouquinho mais de lúpulo de amargor. Ou perder isso e depois no final corrigir com uma dosagem de lúpulo em extrato, alguma coisa assim. O isorrope, por exemplo, o lúpulo pré-isomerizado. É possível? É possível. Tá? Então aí se trabalharia com tempos de fervura abaixo de 45 minutos, mas eu diria que menos de 40 hoje não existe vou usar uma palavra bonita, não existe uma segurança científica comprovada de que tempos aí abaixo de 45 minutos sejam, digamos assim, suficientes para ter uma fervura correta, digamos assim, ou com bons resultados. Não, e eu até... De novo, né? Meu universo, ele é um universo caseiro, né? Então eu estou muito inserido nesse universo. Eu vejo, a gente precisa no final dessas regras, muito porque as pessoas precisam aprender de alguma forma, e seguir regras é a melhor maneira, talvez inicial, das pessoas entenderem como é que funciona o mundo da cerveja. Então, tipo, faz todo sentido. Mas tu tem acesso a um universo que é o de material, equipamento para fazer medições que o caseiro não tem. Por isso que tem essa diferença, né? O que me lembra também que a gente falou de levedura e não falou da Levitec. E tem leveduras para as ales, lagers, brett, bactérias, tudo para fazer a tua cerveja tem na Levitec. E para as cervejarias também tem consultoria e leveduras específicas, além também de outras bebidas que podem ser feitas, hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então corre no site levitec.com.br. Daper, pra já começar a te liberar, porque senão a gente vai ficar falando a tarde inteira aqui. Eu tenho pelo menos 1 milhão de perguntas pra fazer aqui. Lembrando que hoje é sexta-feira, estamos gravando numa sexta-feira à tarde. Qualquer coisa a gente abre uma cerveja também e segue o barco. Que é o que eu mais queria, né? Nesse momento era isso. Eu queria abrir uma lager alemã, inclusive, ainda fresca. Pronto. Depois desse papo, cara, nossa, me enche de prazer ter essa conversa aqui. Ficou nítido pra mim que o lodo, ele é sim uma prática factível, que ela sim gera resultados diferentes por um contexto muito específico não, mas pelo menos um contexto fechado de lagers claras, de teor alcoólico padrão ali até os seus 5%, não muito mais do que isso. E lagers claras, a gente está falando de claras de cor clara, né? Até uma cor viena, um dourado um pouquinho mais profundo. Aí a pergunta para encerrar o programa é, do teu ponto de vista, de opinião de Marcos Daper, realmente é um diferencial técnico para gerar cervejas com esse perfil específico, ou é exagero de alemão focar nessas técnicas, todos esses conjuntos de técnicas para chegar no final do resultado? É que assim, durante muitos anos, né, eu trabalhei, dos meus 33 anos de cervejaria, 10 anos, em um período na Ambev e um período na Esquincarial / Brasil Quirim, eu trabalhei exclusivamente com gestão de qualidade. E o tema oxigênio dentro da gestão de qualidade de uma cervejaria, ele é um negócio assim, quase doentio. E quando eu falo de 10 anos, eu peguei o início dos processos de medição, o que tinha que fazer na fábrica para melhorar, quem era o líder dos trabalhos de melhoria, de incorporação de oxigênio, era o gerente de qualidade, então você tinha que estar à frente desse negócio. Então, assim, talvez a resposta para a tua pergunta tenha um pouco de experiência passada e quase um pouco de paixão. Assim. Esse tema do oxigênio, para mim, ele é... Um viés, por assim dizer. É um viés, assim, esse negócio, né? Para mim, esse negócio claro, para mim faz sentido, faz todo sentido. Tá? É exagero de cervejeiro alemão? Não é. É uma coisa que eles foram... Nunca é um exagero.
Os alemães, tipo, todas as atrocidades que eles cometeram, mas a parte de cerveja nunca é exagero. Nunca exagero, nunca exagero. Cara, vai lá, eles estão fazendo alguma coisa certa há muito tempo, há muitos anos, né? Então, assim, se eu sair daqui hoje, fosse fazer cerveja em casa aqui, sentar ali na minha área, pegar uma panela e fazer, lógico, eu ia tentar ter todas as técnicas possíveis para fazer melhor cerveja, entre elas para a produção de cervejas lager claras, na casa ali dos seus 5% de teor alcoólico, sem dúvida alguma eu procuraria utilizar o máximo de técnicas possíveis para evitar a incorporação e a reação de oxigênio associado também à carga térmica. Sempre que não adianta eu demorar muito, aplicar muito calor no meu mosto, na parte quente, e ter níveis baixos de oxigênio, porque as duas coisas andam juntas, entendeu? Tem que ter os dois. Então se eu digo assim, você valida? Eu valido. Eu sou fã. Selo de aprovação Dapper. Selo de aprovação Dapper. Tipo assim, o Chico vendedor raiz, né? Vou fazer que é um Dapper Advisor. Já pensou, cara? Pô, muito bom essa, muito bom. E daí chega no final da aula, Dapper Advisor, não sei o que mais. Dapper Advisor de qualidade. É o meu selo. Já acha um patrocinador. Pronto. Cara, ó, tem umas ideias. Gostei dessa ideia. Ó, funciona. Mas assim, ó, como eu te falei, a minha resposta talvez ela tenha assim um pouco da bagagem, do quanto que eu já trabalhei, do quanto que eu já perdi noite de sono tentando entender por que o oxigênio não baixava em alguns processos, por que a estabilidade da cerveja não melhorava, ou melhorava às vezes sem uma explicação aparente, entendeu? Então assim, e isso leva a cerveja, sim, leva a cervejas mais estáveis sensorialmente ao longo do shelf life. Isso é fato. O que o pessoal fala, mas eu testei e não deu certo. Testou um ponto isolado, ou então você tem um outro problema tão grande que você não viu, o que é normal. Pode acontecer, é paisagem. Você tem lá, como a gente falou, né? Eu desligo o agitador da mostura, mas lá na fervura o cara tá fervendo errado, o cara tá aerando o mosto de um jeito errado, o aerador de... Tá fervendo com 2.000 watts a cada 10 litros, tipo, o mosto. Então, aí o cara foi lá e desligou o agitador da mostura e falou assim, cara, fiz a fervura, fiz a mostura sem agitar para não incorporar o oxigênio da mostura e não deu resultado. Metade do mosto para fora na fervura. Exatamente. Eu acredito muito mais nisso do que baseado na minha experiência de que essas técnicas não funcionam. Lógico, não pode pegar como eu falei, pode pegar uma delas e ir ao extremo, né? Tira o oxigênio. Cara, vamos lá. Tem que ter um balanço, né? Tem que ter um meio termo aí para entender o jeito certo, o jeito prático, né, de aplicar todos esses conhecimentos. É tipo melhorar um pouquinho cada parte do processo. Isso. Exatamente. Já é um bom caminho. Cara, eu vou te dar um exemplo assim, crítico. Eu já fiz e também eu faço consultoria. Além de trabalhar na PTR e dar aula no ICB, continuo dando aula no ICB, eu tenho minha empresa de consultoria, tá? A Dapper Beer. Casualmente chama Dapper Beer. Como é que o pessoal faz para entrar em contato? Cara, pode ser por e-mail, marcosvfdapper@hotmail.com ou pelo meu WhatsApp. Boa. Que depois posso... Por favor, pode dar teu WhatsApp aí, depois eu coloco no programa também. Pronto, 19981679658. Melhor profissional que você vai achar no mercado. É isso, é meu selo, o meu selo de advisor. Ô, louco. Meu selo Braçagem Forte Advisor. Exatamente. Até perdi. Não, sim. Por exemplo, já fiz consultoria dedicada a isso. Pessoas que me procuraram assim, cara, a minha cerveja tá aqui, toma a minha cerveja. Essa aqui é minha cerveja fresca, nova. Essa aqui é minha cerveja guardada na câmara fria com 30 dias. E essa aqui é a mesma cerveja guardada fora da câmara fria com 30 dias. Nossa senhora. Assim, às vezes acontece de tu pegar um negócio, é um elefante que tá no meio da fábrica do cara. Fala, cara, vamos começar por aqui. Assim como eu sou honesto em dizer que tem consultoria que a gente vai exaustivamente tentando mapear os pontos e, cara, é cansativo. Me lembra os tempos lá da BEV e tal, que você ia mapeando, para chegar, às vezes você tem aquela sensação que você fez um monte de coisa e o teu resultado, ele melhorou. Puta, mas ele melhorou só um pouquinho. Uhum.
entendeu? Então, em função, de novo, da minha experiência, do que eu já vivi de positivo e negativo e traumas com questão de oxigênio no processo cervejeiro, eu digo assim, cara, tem fundamento. O que se escreve ali, se for bem aplicado e bem, melhor, antes de aplicar bem interpretado, ele vai te dar resultado. E com esse selo de aprovação, né, do Marcos Dapper, eu queria agradecer o Maurício Grillet Martini, eu queria agradecer também o Dailton dos Santos Mendes, Matheus Montoan de Almeida, e o Rodrigo Soares, o Caio Gata, e principalmente o Marcos Dapper por ter compartilhado durante essa hora maravilhosa toda essa discorrido sobre essa inteligência em forma de pessoa. Muito obrigado, Dapper. Que isso. Eu que agradeço muito pelo convite, ficamos à disposição. A gente fala antigamente, as portas estão abertas, o sinal do telefone está aberto hoje em dia, né? Sempre que precisar, e, temas aí legais, interessantes sobre tecnologia, produção, enfim. Vocês vão... Quem me conhece já foi meu aluno, que é o teu caso, e sabe que eu gosto de contar historinha, né? Lembra quando era feito assim lá atrás? Então, tem toda uma linha do tempo e tal. Enfim, a gente está aí para ajudar a fomentar a cultura cervejeira, né? Em todas as suas bases, suas formas. E para encerrar, eu acredito assim, cara, o movimento craft no Brasil é um negócio muito bonito, muito legal, tá? Mas a base da base é o cara que faz cerveja em casa. É isso, é a engrenagem que gira. Eu não faço. Eu não faço por uma opção pessoal. Eu trabalho com isso 24 horas por dia, mas eu trabalho com isso 6 dias por semana durante 33 anos. Então, eu por uma opção, eu não faço cerveja em casa. Mas, se um dia você me perguntar assim, Marcão, você faria cerveja em casa ou você abriria a sua microcervejaria? Eu faria cerveja em casa. Porque eu acho que, cara, é o cara que vai no detalhe. Cara, sei lá, eu vou chutar aqui, talvez 70% dos alunos que eu já tive vieram do mundo homebrew e, cara, é muito legal. O pessoal tem uma visão tem uma limitação de tecnologia, de acesso a equipamentos, etc. Lógico, se a gente estivesse nos Estados Unidos, seria lindo e maravilhoso, né? Para ter acesso àqueles brew shops. Parece uma Leroy Merlin, né? Parece que tu foi numa loja tumeleiro, para quem é daí do Rio Grande do Sul, né? Porra! Tem de tudo no brew shop, mas dentro do que a gente tem aqui, eu acho que a gente tem garra e tem vontade de fazer, e isso faz uma enorme diferença. É isso aí. Obrigado pelo convite, meu cara. Eu que agradeço. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores, estamos lá. Se você puder fazer um review, muito importante para nós, compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br, mande uma mensagem para nós. É isso então, Dapper? É isso aí, gente. Abraçagem forte. Parabéns pelo podcast e vamos em frente. Sério, próximo. Valeu. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.